Boa noite a todos. Vamos iniciar o tema 3 do caderno do aluno de número 2 do terceiro ano do ensino médio. O título, o tema 3, é A Questão Étnico-Cultural. Atividade 1, leitura e interpretação de texto. Para evitar que o terror leve a um aumento da intolerância e da xenofobia. Então, a palavra intolerância está relacionada àquele que não tolera. E xenofobia, se você pegar xeno é estrangeiro, fobia é medo. Então, medo, aversão. Eu não tenho medo de fugir do estrangeiro, mas uma preocupação por outros motivos. Ok? Então, vamos lá. Vamos ler. Interpretação aqui. Está querendo fugir. Vamos lá. Como evitar que o terror leve a um aumento da intolerância e xenofobia? Tá difícil isso, não? Olha lá. Como evitar que o terror leve a um aumento da intolerância e da xenofobia? O atentado terrorista em Barcelona, no dia 17 de agosto de 2017, deixou um saldo de 15 mortos e 130 feridos, reivindicado pelo Estado Islâmico. O ataque trouxe de volta o discurso da luta contra o terrorismo nos países ameaçados ou naqueles que já sentiram em seu território a ação do terror. Na tentativa de prevenir a ocorrência de novos ataques, os estados aumentaram a vigilância sobre a população, enquanto aconselham seus cidadãos a ser mais tolerantes com os imigrantes. Então, nós passamos por um período de intolerância religiosa praticado por um jornal francês chamado Charles Hebdo, se eu não me engano, e o Estado Islâmico, que é um Estado que professa uma religião extremamente séria, austera, uma religião praticada por milhões de pessoas no mundo, se chatearam. E aí o que aconteceu? Eles reivindicaram, eles assumiram o ataque feito a Barcelona em 17 de agosto de 2017 e reivindicando que eles parassem de zombar com a religião, com Mohammed, que é a maior representação, o profeta maior da sua religião, que está no Alcorão, o livro sagrado que eles carregam como regra de prática e fé. O fato, porém, é que, ao mesmo tempo em que cresce a ameaça terrorista, assistimos a um aumento da xenofobia e da intolerância. Veja, será que os franceses fizeram e praticaram o jornal numa brincadeira, num ato satírico de fazer uma charge, brincando com Mohammed, com o profeta? Praticou xenofobia ou intolerância com outra religião? Para o professor Samuel Fedberg, do Núcleo de Estudos da Diversidade, Intolerância e Conflitos da USP, a xenofobia e intolerância têm um viés específico, ou seja, um olhar objetivado, né, para o que tem por trás dessa intolerância, que pode estar ligado a consequências tanto a crises econômicas recorrentes da última década, quanto o fenômeno dos refugiados. Estes, por sua vez, são vítimas da radicalização religiosa e dos conflitos dos países do terceiro mundo, especialmente no Oriente Médio e na África. Não há dúvida, na opinião de Feldberg, de que as democracias ocidentais enfrentam um dilema, representado pela dicotomia ou separação, a divisão entre proteger os seus cidadãos as liberdades individuais simultaneamente. Por outro lado, é quase impossível impedir a realização de ataques terroristas. Nos últimos anos, observou-se a intensificação do fenômeno que se tornou conhecido como a atuação dos lobos solitários, que advém da propagação de determinadas ideias que impregnam determinados grupos, os quais passam a agir
movidos por tais ideologias. Veja, o que está por trás da xenofobia, o que está por trás do terrorismo. Então, a ideia da xenofobia é sempre um medo causado, uma intolerância que nós praticamos com o estrangeiro, né? Como nós lidamos com os bolivianos, como nós temos lidado com os africanos que têm chegado atrás de emprego, assim como os bolivianos, assim como nós tratamos os europeus, como nós tratamos os indígenas, os negros e como nós tratamos os brancos, caucasianos. Então reflita aí. Ao lado disso, houve ainda um agravamento do que poderia chamar de exportação da prática do terrorismo. Veja, exportar é levar para um outro lugar. Para comunidades do mundo ocidental. Para Feldberg, a Europa e os Estados Unidos deveriam minar-se no exemplo de Israel, que tem conseguido, por meio da inteligência e dos serviços de informação, manter o terrorismo longe de suas fronteiras. Olha, tem uma fonte aqui, como evitar o terror, leva um aumento da intolerância e da xenofobia. Tem um texto disponível, ok? A gente pode ver esse texto. Depois nós voltamos, vamos ver se nós conseguimos abrir. Olha lá, Jornal da USP, como evitar que o terror leve a um aumento da intolerância e da xenofobia. Então eu tenho um texto aqui falando do atentado terrorista do dia 17 de agosto de 2017. Atitudes xenofóbicas aqui, inclui o impedimento e a imigração de pessoas pertencentes a diferentes culturas e etnias. A xenofobia, a gente pode ouvir, inclusive, tem disponível aqui o áudio. Atentado terrorista ocorrido na cidade de Barcelona. Ok, então é só voltar ao tema. Vamos lá, eu vou abrir novamente aqui, vamos ver o que ele está pedindo. O que você sabe sobre os principais conflitos do mundo contemporâneo? Então escreva, descreva, redija, leia o texto, depois fale um pouco sobre o que você pensa sobre os conflitos no mundo contemporâneo. São conflitos causados por dinheiro, por religião, por catástrofes ambientais. O que tem ocasionado as últimas discussões nos últimos tempos? Essa bipolarização que se travou no mundo, essa sabotagem geral entre a esquerda e a direita, a força tremenda do Trump, impulsionando o presidente Jair Bolsonaro no seu posicionamento, no estabelecimento das suas políticas dentro do território brasileiro e em alguns outros países na América do Sul. De que maneira, qual o motivo, qual o principal objetivo desses presidentes? O que está por trás do seu planejamento? O que está por trás dessa mudança de ministro da saúde, da economia e da educação em todo o tempo? O que nós podemos refletir e pensar? Será que, de fato, é inocente a gente pensar que é porque o atual ministro não quer exercer o cargo porque ele arrumou um outro emprego, um emprego melhor, ou existe, de fato, uma conspiração por trás? B. De acordo com o texto, o atentado terrorista em Barcelona trouxe de volta o discurso da luta contra o terrorismo. Quais medidas vêm sendo adotadas em países ameaçados ou naqueles que já sentiram em seu território a ação do terror, na tentativa de prevenir a ocorrência de novos ataques? Nós sabemos que, você lê o texto, mas nós sabemos que a tecnologia, ele acabou de dizer, a tecnologia tem sido utilizada. Yves Lacan já dizia há muito tempo atrás, com o fim da Segunda Guerra Mundial, que a tecnologia serve antes de tudo para fazer guerra, né? Então, a tecnologia ela serve também para nos amparar. O satélite consegue observar a superfície terrestre, os satélites geoestacionários que ficam parados observando uma determinada parte da superfície. A temperatura, o calor também pode ser medido e movimentações através da temperatura do corpo humano podem ser observadas, né, através de infravermelho. Você tem várias ações, são ações preventivas, desculpe. Então eu pratico, eu penso, eu elaboro medidas que possam prevenir esses futuros ataques, possíveis ataques. Outra, será que de fato o terrorista é o algoz ou ele é a vítima? Porque se ele ataca, ele tá atacando por algum motivo. Ele não atacaria ninguém se não tivesse sido vítima de algum ataque, né? Acho que é importante a gente pensar. Eu não vejo as vítimas como algozes, como culpados. Eu vejo como vítimas que sofreram anteriormente alguma opressão. Quantos jovens negros não, infelizmente, vão para uma vida
de perdição, uma vida da drogadição, do alcoolismo, do crime, porque em algum momento foram violentados ou não foram, que foram maltratados, excluídos, rejeitados e não, quando tentaram então trabalhar e ter uma vida honesta, né? Questão C. No país alvo do atentado mencionado no texto e em outros que se sentem ameaçados, que fatos ou fatores atrapalham o convívio social das populações desses territórios? Aqui foi de fato um conflito entre um jornal que é laico, que não tem religião, fazendo uma charge de uma religião extremamente extremista, né? Que tem um histórico de religiosos fanáticos que praticam atos terroristas. Então, quais são os interesses econômicos, populacionais? Como a França também se sente em ter que acolher tantos povos árabes em seus países. Então, assim, é uma via de mão dupla. D. Segundo o autor, qual é o principal dilema as democracias ocidentais enfrentam, né? Que dilemas nós podemos pensar que nós enfrentamos? Quais são? O que hoje no mundo contemporâneo os países ricos ou desenvolvidos ou ainda em desenvolvimento passam como perspectivas, como prognósticos, têm como prognósticos em suas economias, em suas sociedades, né? Qual é esse dilema que nós hoje vivemos? Acolher a todos, alimentar a todos, praticar a democracia, o direito de igualdade com todos? Vamos lá, pense, reflita. E qual a sua opinião sobre o tema abordado nessa atividade, que é o terrorismo? Você vai redigir um texto aí, no mínimo 5 linhas, ok? F. Pesquise em jornais, revistas e em filmes, documentários, informações adicionais sobre o tema. Em seguida, dialogue com seus colegas acerca de principais ideias e reflexões. Então, você pode pegar no YouTube temas relacionados aos conflitos presentes no Oriente Médio. Atividade 2, seminário, principais conflitos. É chegada a hora de descobrir um pouco sobre os conflitos étnicos culturais. Para isso, combine com a professora como a turma será dividida para que em grupos apresentem seminários descrevendo, conceituando os principais conflitos no mundo. Sugerimos os seguintes temas. Nós poderíamos pensar o agrupamento de pessoas. Como juntar pessoas nesse momento é algo proibido, então você vai fazer individualmente. E eu vou pedir que você faça um vídeo de 1 minuto e que você poste na sua plataforma, ok? Então, cada pessoa vai escolher um desses temas, o Oriente Médio, a questão da Palestina, Europa, Irã e ETA, que são grupos paramilitares. Europa, conflitos no Cáucaso, o caso da Chechênia, África, Ruanda, África, Angola, Ásia, Caxemira, Guerra Civil da Síria. Então você escolhe um desses temas, vai fazer um vídeo de 1 minuto. Você pode fazer na rua, você pode fazer num bairro que tem uma população síria ou angolana, ou ainda os palestinos. Ou ainda você pode pegar imagens, recortar ou utilizar o PowerPoint e fazer o vídeo, ok? Depois eu vou baixar na plataforma do YouTube, nós poderemos todos ver o vídeo no YouTube, como também utilizar o vídeo durante a aula, ok? Então os vídeos, a proposta é fazer 1 minuto falando sobre os conflitos. Então você vai falar do conflito, por exemplo, a Guerra Civil na Síria. Como esse conflito se deu? Qual a história desse conflito? Quais são os objetivos? O que estava por trás desse conflito? E quais são as consequências? Relacione a ideia de xenofobia, de intolerância, ok? O objetivo desse seminário é que cada grupo construa conhecimento sobre o tema escolhido para que possa comunicar aos colegas o máximo de informações. Acreditamos que dessa forma o processo de ensino e aprendizagem se torne mais rico e que você, estudante, tenha mais estímulos para pesquisar e buscar informações sobre o conflito a ser estudado. Aproveitem e utilizem o máximo de recursos possíveis para enriquecer a sua apresentação, como por exemplo, livros didáticos, vídeos, softwares educacionais, músicas, sites confiáveis na internet, filmes, etc. Após realizarem as apresentações do seminário, registrem quais foram as suas principais reflexões e aprendizados ao desenvolver essa atividade. Tudo tá certo? Você fala isso no vídeo. Faz um curta de 1 minuto, ok? Não deixe passar de 1 minuto e meio, 1 minuto e 30. Atividade 3, produção de texto dissertativo. Nós vamos escrever, essa atividade, esse tema 3, que é, sobretudo, que você desenvolva a sua competência escritora, ok? Pense aí no Enem, a redação vale 50% da prova.
Com o objetivo de refletir sobre a atual situação da Síria, nessa atividade sugerimos que você, estudante, elabore um texto dissertativo argumentativo, ou seja, argumentando a favor, pensando nessa, ou contra, né? Pensando nessa crise humanitária, assim como no impacto e na instabilidade política internacional causada pelo conflito. Para auxiliá-lo, recomendamos que, se possível, leia as reportagens a seguir. Sugerimos que você produza o texto em uma folha avulsa e entregue para a professora. Então, você faz lá no Word, na própria plataforma, ou faz fora, ou faz em outro lugar e lança lá na plataforma, ok? Eu vou colocar as atividades lá posteriormente, tá certo? Crise na Síria, você tem aí uma reportagem no jornal da USP, você consegue o QR Code aqui, ó, só baixar no seu celular, fica bem tranquilo, você pode utilizar a internet, Wi-Fi lá na praça perto da sua casa para fazer isso. Ó, passei pela rua da Síria hoje, mas ninguém estava lá. Então tem eu tenho 3 textos falando sobre isso aqui. Ok? Então, ao terminar de assistir os vídeos ou ler os textos, ó, eu tenho vídeos disponíveis no YouTube, você vai fazer o quê? Vai responder as questões no seu caderno e vai produzir os textos. O texto dissertativo precisa ter no mínimo 30 linhas, ok? Você está em casa aí, descansando, pode fazer um mínimo com 30 linhas. Não esqueça que todo texto dissertativo tem um título, o tema está relacionado à crise humanitária que está acontecendo no mundo. Então, o texto está pedindo para você argumentar acerca da crise humanitária. Depois de ler os textos, você terá argumentação, ok? Então, se tiver alguma dúvida, me procure, mande pelo celular, pelo WhatsApp, estarei à disposição. Até o tema 4, América Latina. Tenha uma boa noite.